Olá, boa tarde. Segunda-feira, dia 12/12/2016. O ano que passou muito rápido, né? Hoje, dia chuvoso aqui na Baixada Santista. Para você que vê o programa como a dona Ana de Curitiba, como meu amigo Jairo lá dos Estados Unidos, como o Raul Gil, cantor internacional que vê o programa de Lisboa, assiste o programa de Lisboa pelo www.tvcomsantos.com, nos horários do programa, agora 1h15 ao vivo e também às 11 horas da noite e à meia-noite e meia. Taxista é confundido com carro de motorista de Uber é confundido. Era uma pessoa comum, estava dirigindo um carro e o taxista ataca a pessoa. Isso é um absurdo, né? Previdência, os mais pobres serão mais afetados. Como tudo, né? Sempre os mais pobres são mais afetados, embora alguns pensem que não, mas são os mais afetados. Hoje temos a grata satisfação de estar aqui em nossos estúdios, o Dr. Clemente, José Carlos Clemente, diretor da Multimage, comentarista e médico. Tudo bem, Clemente? Como é que são as coisas? Boa tarde, nosso telespectador. Graças a Deus tudo bem, né? Vamos fazer esses comentários aí sobre os assuntos diversos, incluindo a área política. Exatamente. Bom, também daqui a pouco o Dr. Marcos Alonso, oftalmologista da Unilaser, que está numa reunião, está chegando aos nossos estúdios aqui. Bom, Clemente, nós temos aqui várias notícias da área médica, né? Antibiótico pode evitar que a zika danifique o cérebro, diz estudo, né? Então, os pesquisadores dos Estados Unidos estão estudando um antibiótico que não deixa lesar o cérebro do feto, né? No caso da zika, que muitas crianças, principalmente no Brasil, aqui na América do Sul, nasceram com problemas cerebrais, né? Então, o antibiótico é uma espécie de azitromicina que pode bloquear a infecção, dando menos danos às células cerebrais. A informação são da agência chinesa Xua. Eu já havia lido esse artigo aí. Na verdade, a azitromicina é um antibiótico potente, né? Na verdade, se usa isso para outras coisas, para outras situações. Acho que a maioria das pessoas já conhece esse nome, azitromicina. Mas agora parece, segundo essas pesquisas, que ele tem uma atuação muito importante contra o Zika vírus, que realmente tem causado um dano muito grande e hoje distribuído aí para a maior parte dos países americanos, né? E tem causado realmente danos não apenas ao feto, mas também às pessoas cuja transmissão, inclusive hoje, a gente sabe que através do sexo, e que tem pessoas, é impressionante como é a atuação desse vírus. Tem pessoas que ficam totalmente debilitadas. Algumas deixam de andar, você deve ter visto isso aí. A pessoa não anda, perde a movimentação parcial ou até completa. Teve gente de ficar acamado mesmo, outros em cadeiras de roda, perderam totalmente os movimentos, ou seja, a gravidade desse vírus vai muito além daquilo que nós acreditávamos no início, né? Que era aquelas dores articulares, aquela febre, um mal-estar, essa dor por vezes durava um tempo mais longo, mas nada que fosse tão contundente como hoje se sabe. Morre Júlio Pereira, aos 64 anos, após infartar durante um acidente de carro. Júlio tinha 64 anos e era um dos profissionais mais respeitados da região. Atualmente, Júlio Pereira trabalhava na emissora educativa, a nossa co-irmã Santa Cecília TV. Tem aí a foto do Júlio Pereira, né? Diretor de imagem de Santa Cecília, tive o prazer de trabalhar com o Júlio, conheci. Para quem não lembra do Júlio, né? Pessoas que não estão assim frequentemente na TV, era o homem que ficava com aquele carro do Santa Cecília, quando tinha jogos de importância grande lá, que ficava fazendo aquela cobertura na Vila Belmiro, em frente ao portão ali 18, né? Ficava com o carro do Santa Cecília, quando teve Santos e Benfica, jogos amistosos internacionais, coisa assim. Júlio Pereira morava em São Vicente e morreu no litoral de São Paulo após sofrer um acidente de carro. Em seguida passou mal, chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu e acabou falecendo. Nós aqui enviamos nossas condolências ao Júlio Pereira, um grande profissional da Santa Cecília. Acho que o Clemente conheceu Conheci. Júlio Pereira também. Todo mundo conhece o Júlio. Todo mundo conhece o Júlio. Um profissional dedicado, né? E o Marcelo Teixeira usou as redes sociais para falar sobre a morte do amigo. Querido amigo Júlio Pereira, você partiu, cumpriu bem sua bela missão. É uma enorme perda para a TV, para nós. Um maravilhoso chefe de família, um excelente profissional, um grande amigo e pioneiro
como cinegrafista na região da Baixada, lamentou o presidente Marcelo Teixeira. Júlio Pereira, que eu conheci na antiga TV Litoral, do Pércio Mussi, né, na Capitão Mauro Aguiar, né? Chegando nos nossos estúdios, doutor Marcos Alonso, oftalmologista da Unilaser. Tudo bem? Tudo bem, Filé, tudo bem, doutor Clemente. Então, falha a minha aí, chegando. Não, eu falei que a gente falou que tinha uma reunião e não tem problema nenhum. Aqui, a segunda-feira sempre é assim, segunda-feira é um dia histérico, né? Com chuva ainda. Estamos acostumados a começar o programa, eu e o Clemente aqui, porque o Cassione sempre tem reunião nesse horário. Você também te ama, agradeço você por estar aqui no estúdio hoje. Era para mim ser magro, de tanta coisa que a gente marca na hora do almoço, era para ser magro. O problema é o não comer no hora certo, né? E comer Bom, pesquisa mostra que o Brasil tem mais que 14 milhões de diabéticos. O estudo dizem que existem muitas pessoas com diabetes e corresponde a 9,4% da população, 10%. Se olhar 100 pessoas na rua, 10 ou tem diabetes ou não sabe que tem, mas tem também, né? Quer dizer, as 10 já tem. Né? A pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Diabetes, em parceria com o laboratório farmacêutico, mostrou que entre diabéticos e cuidadores, 92% acreditam que a atividade física e a alimentação saudáveis são fundamentais para o controle da doença. 64% dos diabéticos não praticam exercícios. O estudo indicou que muitas pessoas não sabem que têm diabetes. Obesidade e hereditariedade são uma das possíveis causas e a perda da visão com a diabetes é muito importante em função da retinopatia, né, tal. Então, eu queria que você comentasse essa questão da diabetes, se pega muito paciente com diabetes, como está a prevalência e como está o problema ocular pós-diabetes. Olha, a diabetes é um grande problema multidisciplinar, né? Um problema que vai desde o financeiro, é um desafio hoje para a gestão de saúde, uma quantidade de pacientes tão grande, exige diagnóstico precoce, para aqueles que ainda não têm diagnóstico, exige screening, existe o tratamento que vai do endocrinologista, do fisioterapeuta, do nutricionista, do cardio, do nefro. A gente que faz oftalmologia, os pacientes com retinopatia diabética, a partir de 10 anos de doença instalada, o que é outro problema, porque a gente não sabe dizer exatamente quando a doença começou, os diabéticos do tipo 2, que são, pela prevalência, os mais importantes, passam a serem candidatíssimos a terem retinopatia diabética. É uma das 5 doenças mais responsáveis por cegueira evitável no mundo. Os diagnósticos no Brasil, agora, assim, no nosso estado, na nossa região, estão sendo feitos com mais precocidade, o tratamento é muito bom. Nesse ponto, Santos é uma ilha de excelência, a oftalmologia privada é de alto nível, então as pessoas que gozam do privilégio de ter medicina privada dificilmente vão cegar, a não ser aqueles que são muito teimosos, né, que tem um perfil de paciente diabético, principalmente o homem de meia idade diabético, que ele é mais refratário ao tratamento. E o pessoal da rede única de saúde aqui na região a gente tem uns gargalos, né? Tem que vir de outras cidades pequenas para Santos para receber tratamento mais específico. Agora, a chave da questão sempre é início precoce. Começou a diagnosticar e tratar precocemente, você mantém esse camarada com qualidade de vida, trabalhando, sendo pai de família, produzindo. Você não investiu em prevenção, em tratamento precoce, mais um para a Previdência. Porque essas pessoas acabam aposentando numa fase bastante precoce e eles exigem de cuidador. E quando o olho começa a ficar doente, porque é uma microcirculação, é porque o rim já está doente, a coronária já está doente. A gente até brincava no outro programa, com uma forma bem humorada, que a única forma da gente assustar o homem diabético é quando a gente falava da impotência, porque do resto ele ia enrolando para tratar. Agora, é dramático, né? Não tem um dia sequer que a gente não pegue no consultório um paciente com retinopatia diabética. O arsenal que a gente tem hoje, tanto diagnóstico como tratamento, é muito grande. Então, a gente tem expectativa maior de tratar para os pacientes mais avançados. A gente tem uma série de drogas novas que a gente injeta diretamente dentro do olho. São medicações intravítreas que contribuem muito com o tratamento. Tem as cirurgias de vitrectomia associada ao laser. Então, quem dispõe de recurso e consegue ser tratado em tempo, o prognóstico é bom. Mas o número é assustador, né? São quase 15 milhões de pessoas, né? Também, né? Pô, o cara, uma vez por ano, né? Tendo plano de saúde, não tem que fazer um hemograma, uma glicemia, um TGP, uma ureia, uma creatinina, para ver como está o funcionamento dos rins, do fígado. Uma vez por ano é o mínimo, né?
O cara vai lá, tem campanha, fura o dedinho lá, faz. Pô, outro dia foi a mulher na minha clínica, um cachorro. E furar o dedo lá. Nós fizemos na hora. Mas por que você está fazendo na hora? Faz na hora porque se for um diabetes já toma providência. O resto dá para esperar um pouco. Aí ela fala, pô, mas eu nunca fiz. Tá, dá o dedinho, senhora, aqui fiz lá 89. Eu falei, ó, você não está nem em jejum, tá bom. Agora consulta seu médico regular para você ver outras coisas, né? Quer dizer, até numa clínica veterinária, tu vai lá, o cara faz o testezinho na hora lá. Pode perder a oportunidade. Quer dizer, mas nem cobrei da mulher nada. Eu fiz só por gozação. Vou levar minha sogra para você Não, examinar. aí, não, é tão simples, ela vai num posto de saúde. Exato, aí exato. faz, quer dizer, então às vezes também o cara é relaxado. A Né? maioria das pessoas espera aparecer a doença para tratar. Não né? estamos falando de uma ressonância magnética de última geração. Exato, é uma coisa um do examezinho dia a dia, básico, né? Mas, ó, por isso, essa estatística é furada. Deve ter mais gente. É muito mais gente que isso aí. Na verdade, se você pegar, vamos dizer, 15 milhões, na verdade, daria aí 7% hoje da população brasileira. Né? Mas, na verdade, é muito mais que isso. A gente sabe que é muito mais. Ele falou 9,4 aqui, ela fez até. Então, né? Mas aí ele fala 14, você vê que... 14,300, né? Já não bate com a população. Então, provavelmente é mais próximo dos 10% aí, porque muitas pessoas não fazem diagnóstico, o diagnóstico tardio. Né? A gente vê isso muito lá na própria clínica. O paciente faz, você olha e fala, puta, tá esquisito isso aqui e tal. E o cara não sabe o que tem, aquele pé todo calcificado, cheio de ateromatose, a perna com ateromatose. Ou então você vai fazer uma tomografia de tórax, o cara está com problema torácico, coronária toda calcificada, e o cara não sabe que tem Ele diabetes. está vivendo, né? Tá? Ainda não deu os 80% ou mais para dar uma sintomatologia importante, e o cara lá pensa que está inteirão. Coronária toda arregaçada, aí você tem que fazer um exame específico, aí que ele vai para o laboratório para fazer um diagnóstico de diabetes. Ou seja, a estatística é muito maior. E o custo vai ficando gigante para cuidar desse sujeito. A partir dessa fase, o custo se multiplica. Lembrando que as causas maiores são obesidade, falta de exercício, né? Problemas genéticos, álcool, tabagismo. E o custo, Fiat, lembrar esse custo que o Marcos falou aí, pô, eu tenho até na família. 2 pessoas, 2 irmãos, que fizeram amputação de perna. Quer dizer, cara jovem ainda com amputação. Então, o fator genético contribui, mas o diagnóstico precoce é fundamental. Né? E a nefropatia diabética, que você citou também... Diálise para todo esse público. A gente pega muita gente lá, vai fazer exame, aí creatinina lá em cima, fala, putz, será que não tem nefropatia diabética, tal? Você começa a ver o histórico, às vezes você tem que suspender o exame. Porque o cara já está em insuficiência renal e não tem o diagnóstico ainda. Era a pergunta que eu ia fazer. Alguns exames lá não dá para fazer para tomar anestesia, contraste, sedativo, contraste, o né? Contraste, por exemplo. Não, se tiver controlada, uma creatinina aí até os 2,5%, 2,5%, você pode fazer, dá para fazer de boa ainda. Mas quando ela vai lá para os 4%, opa, não vamos fazer. Né? E isso vale inclusive para a ressonância. A ressonância um contraste mais bonzinho, digamos assim, sem grandes riscos, mas também, se você tem 4 de creatinina para cima, você não injeta, porque eventualmente pode ser nefrotóxico. O cara já está mal, então... Para o cliente, para o telespectador entender que não é da área médica, é que o rim já não está filtrando bem na lesão renal. Aí você joga um contraste, o rinzinho já está meio, né, ruinzinho. Aí você joga aquele contraste para filtrar aquilo, mas tudo que o cara comeu, tal, já dificulta, né? Não vai conseguir. Já dificulta. Não vai conseguir. E os endócrinos, eles estão cada ano mais rigorosos, né? Os critérios da sociedade foram reduzindo, e tem um grupo que eu me enquadro, que eles chamam de síndrome metabólica, né? A partir de uma determinada faixa etária, cintura abdominal acima de 100, peso acima de tanto de IMC, antecedente familiar, glicemia próximo de 100. Quer dizer, você não é um diabético, mas você tem tudo para ser, se você continua com a mesma ritmo de vida. Se você não tiver uma mudança radical de vida, não perder peso, não mudar, você provavelmente na próxima década vai estar dentro dessa estatística. Se emagrecer, para não... Exatamente, a dieta é tudo. E uma coisa que nós não falamos aqui, que é muito comum no diabético, quer dizer, até por conta da obesidade, muito frequentemente o cara está acima do peso, pelo menos, né? Que é a hipertensão, pô. Nem junto, né? A hipertensão é muito comum no diabético, e daí as suas complicações, o infarto, o AVC, né? A gente pega muita gente diabético, hipertensivo com AVC hemorrágico. Muita gente. Então a pessoa não dá muita bola, ele não trata da hipertensão,
E daí dá um pico num determinado dia e o cara apresenta um AVC hemorrágico, né? Que é grave, muitas vezes fatal. A situação do Itararé e São Vicente, aqui vocês podem mandar fotos pelo 997 11 5545, o WhatsApp aqui da TV Com, e a situação da praia do Itararé e São Vicente está muito ruim. Então, uma pessoa passou lá, é uma má administração da cidade, uma cidade tão bonita, né? E quem o Instituto Ecofaxina passou aí, ó. A praia ainda com problemas de lixo, né? A praia do Itararé nessa semana, né? Aí remédios, aquela parte de cima ali é remédio, quer dizer, o cara descarta remédio, não está nem aí, lixo também. Também uma parte da população que também é culpada, não é toda a população, tem muita gente, né? Mas o cara chega e descarta de qualquer jeito, na praia e tal, né? E o Uriel Vilas Boas também registrou ontem, o Uriel que sempre é um vereador sem ter mandato aí, né? Ele é um munícipe que, placa de São Paulo, parou com o carro em cima da ciclovia. Foi comer lá um sanduíche lá, parou em cima da ciclovia com... Pregado. Espero que a CT tenha multado o carro, diz o Uriel. Apesar de duvidar que foram até o local. Se foram avisados, com certeza foram, né? A publicação... Mas é muito folgado o cara, né? A publicação em seu perfil do turista, seja um turista e aproveite a cidade de Santos. Não seja um folgado como esse, né? O Rafael, fã de viver em Santos, ele publicou no perfil dele para o turista vir aqui, mas não ser um folgado, né? O Rafael do perfil Viver em Santos, mandado pelo atuante Uriel, advogado aqui na nossa região, né? Então o Uriel está aí, mandou muito obrigado, Uriel, por essa colaboração aí pela TV Com. Você que tem uma rua esburacada, que tem um problema na sua rua, você pode mandar aqui também, que nós vamos divulgar, e a prefeitura, através do seu sistema de comunicação, ele grava os programas que falam de política pública, gravar o painel, que infelizmente foi extinto, grava uma ação e reação, grava o TV Com Debates. Então o que acontece? Eles pegam esses programas, um abraço para o Guto, né? Inclusive que está vendo o programa agora, e eles pegam os programas e vão gravando e selecionam lá. Excelente, muito bom, regular, fraco. Mas não quer dizer que o programa, o cara pode falar um monte de besteira aqui, não quer, muito bom para a prefeitura. Se o cara fala um palavrão no programa e fala bem da prefeitura, está muito bom. O Marcos Alonso é assessor, é prefeito. Eu sou assessor dele. O cara falou, não, a prefeitura está ótima, elogiou um sistema que está bom na prefeitura. Mas falou palavrão, tirou a camisa, fez um monte de besteira. É muito bom. Tá. Agora, se ele põe fraco, o programa pode ser maravilhoso. Você pode pôr o Jô Soares, pode pôr o Dória, pode pôr aquele apresentador americano e tal. Se o programa for excelente, mas falar mal da prefeitura, o programa é fraco. Aí o que acontece? Fraco assim, na questão do... Eles não estão avaliando a questão do programa, lógico. Evidentemente, eles não estão nem aí, o programa não é deles, lógico, eles não têm que avaliar. Eles estão avaliando a nota que você deu para a prefeitura. Se der uma nota ruim, eles vão averiguar o que é culpa da prefeitura, que foi ranço e tal. Como aqui eu não tenho ranço com ninguém, eu me dou bem com todo mundo, eles vão avaliar e muitas vezes eles melhoram. Porque falar, se o cara está falando, vamos tentar melhorar, né? O papel da crítica construtiva e responsável. Quem ama a cidade critica. Quer dizer, eu sinto que mora em São Vicente, mandar uma foto dessa da Praia Itararé é uma tristeza. Ele gostaria de não estar criticando isso, né? As críticas são construtivas, né? Quem é impermeável à crítica não evolui, né? Você tem que admirar quem te critica quando a crítica é verdadeira, agradecer, falar muito obrigado pela Não, e o Uriel é uma pessoa participante, né? É pena que o Uriel não faça parte da Câmara de Vereadores. Ele tem perfil, né? Pena, não, porque ele tá por dentro de tudo que acontece na cidade, nos seus mínimos detalhes, ele briga por uma causa justa sempre. O Uriel é aquele vereador que ele aceitaria ser vereador sem salário, porque ele já faz esse papel. Então, como na Europa, o cara é vereador, ganha 3 salários mínimos lá só para poder comprar um terno, pagar gasolina, o cara vai lá porque ele gosta da cidade, porque ele quer. O Uriel é uma dessas pessoas. Você fala, Uriel, você vai ser um vereador sem salário. Ele iria lá para contribuir, com certeza. Seria muito bom. Seria muito bom. E ia ter meu voto, pô. O Uriel teria meu voto, porque ele é fantástico. Você vê, ele participa de vários programas, sempre com boas ideias. E tá aí esse caso do carro mesmo. Acho que é uma... E o Uriel defende a participação, né? O cara não vai na reunião de economia. Tudo bem, se o cara não vai, não reclama. Se o cara não tem... Mas o cara não vai na reunião, depois ele reclama pelos corredores. A pessoa não vai na reunião, não consegue, depois reclama. Esse é o maior exemplo, né? A gente não participando não tem que reclamar. O condomínio é uma microcidade. Eu respondo por e-mail. A gente teve reunião no condomínio, eu estava em 3. Aí você tem que tomar uma série de decisões difíceis. Só 3 condôminos. Você foi. Fui eu e mais 2. E aí você
você fica... E você é um cara ocupado, quer dizer, todo mundo tem um tempinho aqui. Existem pessoas tão ocupadas como você, mas mais é difícil. Agora, depois que né? começa a tomar as decisões mais para frente, né? Puxa, mas por que não fez assim? Por que não fez assado? Mas por que não foi na reunião? Vai, pô, vai. Meu velho, pusemos câmera em tudo, né? Aí os caras, pô, mas gastaram muito. Não, gastamos pouco para a segurança do prédio, mas o cara não vai na reunião, ali vê lá o aumento de R$100 no condomínio, ele deveria ir, olha, então vamos fazer para pagar em 50 vezes, eu tenho um amigo, não, ele não vai, aí os caras pagam em 20. Aí dá o acréscimo, o cara reclama, mas depois de um ano ele fala, puxa, ficou bacana isso aqui. Mas assim, é complicado. É do ser né? humano, quer dizer, o camarada tem que participar, até na motivação, faça parte. Eu prefiro muito mais um camarada que manda uma foto dessa e reclama para melhorar do que o pessoal que tá louco para ir embora. Puta, meu sonho é ir para os Estados Unidos, eu quero me mudar para Miami, porque aqui não dá. Então vai logo e vai todo mundo para Miami. Quem quer ficar, a gente melhora um pouquinho o Brasil. É melhor, isso é verdade. A ANS suspende comercialização de 69 planos de saúde. Isso é complicado, hein? A medida faz parte do programa de monitoramento de garantia de atendimento. A Agência Nacional de Saúde, Clemente, suplementar, suspende a partir do dia 9 de dezembro, suspendeu, né? A comercialização de 69 planos de saúde e de 11 operadoras, em razão de muitas reclamações sobre coberturas, assistências, demora no atendimento. A medida faz parte do programa de monitoramento e garantia de atendimento ao consumidor. Esse problema de convênio, a gente já sabe aqui, eu e o Marcos somos catedráticos nisso aí, a gente vive esse problema, né? Existe uma dificuldade, mas eu acho que tem as duas pontas, né? Tem algum problema que é criado realmente pelo plano de saúde, a gente não tem dúvida disso, a gente não está discutindo esse aspecto, mas tem problema que também é criado pelo governo, que a pessoa contratou um plano de saúde e depois ele quer enfiar dentro daquele pacote algo que não foi contratado, né? Então tem que ver também esse lado. Eu não sou um defensor disso, não. Eu estou sendo bem justo. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você contrata um pacote junto à seguradora, seguro saúde, está contemplado ali tudo que você pode usufruir dentro daquele preço, daquele plano. Se você quiser algo a mais do que aquilo, você tem que pagar por isso aí. E no Brasil, não. A ANS, ela estipula determinado plano, lá ela autoriza determinado plano, que tem uma cobertura X, e de repente ela quer que o plano de saúde contemple o X, mais alguma coisa que não foi contratada no plano. Então o plano realmente não tem gordura, ele não vai ter gordura para queimar, para contemplar aquele algo adicional que não foi contratado. Então tem que ver as duas coisas. Os planos de saúde, eles pagam, vamos supor, meu pai teve problema no CACI, está sendo muito bem atendido. Ele teve problema de derrame, foi em São Paulo, ficou na Beneficência Portuguesa, foi bem atendido aqui em Santos, na parte clínica, foi para lá, os exames, alguns eles fazem aqui no análises clínicas, tal, está tudo perfeito, foi muito bem atendido lá. Mas tem plano de saúde que rola para pagar, que dificulta o pagamento para vocês ou não? Não, tem muitos. Muitos que dificultam, tem muitos que, por exemplo, isso eu faço lá, é outra falha da ANS. Eu faço 10 ressonâncias lá no mês, plano de saúde X, mando 10 ressonâncias para o Clemente lá, aí na hora de pagar depois dos 40 dias eles não pagam, existe esse problema também não? Não existe, e até depois eu quero que o Marcos complemente, mas, por exemplo, isso vale para uma tomografia, para uma ressonância, uma mamografia, uma tomossíntese, por exemplo, uma elastografia, que são exames mais complexos, uma cirurgia. Eu acho que a ANS deveria atuar da seguinte forma: se a pessoa não tem nenhum tipo de pendência com o plano de saúde, se ela tem direito àquele tipo de procedimento, a autorização teria que ser automática, online. No mesmo momento que você entrou solicitando, teria que autorizar, por que não? Aí tem plano de saúde que pede 3 dias, 5 dias, 1 semana, 10 dias para autorizar. Se o paciente tem alguma complicação, ele está com um problema grave, por exemplo, essa ressonância ou tomografia faz muita diferença. O cara pode estar com um abdômen agudo. Aí o cara, mas não pode autorizar agora, dá 3 dias. Como 3 dias? Você está com um abdômen agudo, vai morrer. Não é? Aí o cara, se tiver dinheiro, ele paga e depois pega de restituição. Se não tiver dinheiro, o cara morre. Ou o cara que está com suspeita de um AVC isquêmico ou hemorrágico, não pode fazer ressonância, tem que esperar 5 dias. Mas como? O cara está morrendo. Então, existe problema, sim, que poderia ser nem minimizado, acabado mesmo com a atuação da ANS através de uma autorização automática, desde que não haja pendência junto ao plano.
Eu acho assim também. Acho que a gente tem que pensar em todos os pontos. Os planos estão passando por dificuldade porque o plano é concebido para ter um número mínimo de usuários. Quando existe uma crise como essa, que as pessoas começam a sair do plano, o número de vidas diminui do plano, a matemática financeira do plano fica no limite. Você constrói um restaurante para 1.000 pessoas, para uma empresa, a empresa começa a mandar 300 para almoçar. Ao mesmo tempo, a ANS, se bater muito forte e tirar esses planos do mercado, existe uma dificuldade muito grande. Quem vai assumir essas vidas? É muito difícil. É um mercado bastante difícil, intrincado, os planos são muito diferentes. A justiça está sendo exigida a resolver problemas que não tem como resolver. Então, o camarada compra um planozinho básico de uma cidade pequena e depois ele quer operar no Albert Einstein e pegar o reembolso. Isso não é possível. Ah, mas como é que a gente vai fazer? Precisa fazer uma matemática, precisa se seguir contratos, precisa entender que determinados contratos restam determinados tipos de cobertura. E que não é possível, infelizmente, dar tudo o tempo todo para todos. Em qualquer situação. É como no SUS, tem dinheiro que às vezes a gente vê, poxa, mas o cara entrou com uma liminar para conseguir uma cirurgia que custa não sei quantos milhões. Se todo mundo entrar com uma liminar dessa, acaba o dinheiro. Então tem que saber gerir recurso, tem que saber respeitar contrato. Tem de tudo no mercado. Investir também mandando profissionais para o exterior para trazer tecnologias novas para cá, para a gente fazer essas Barateia cirurgias. A tecnologia. Por que é tão caro importar uma máquina? Por que a gente não diminui uma alíquota de uma tomografia, de uma ressonância? De importação para matérias que não Eu tem acho na honestíssimo Então o isso. Chile desenvolve muito mais que o Brasil, não é isso, Clemente? Porque as A máquinas gente estaria aqui, ajudando. você compra ultrassom aqui, vem General Electric, vem dos Estados Unidos lá, o cara cobra 50% de importação. Mas se não tem a porcaria aqui, por que você não importa? Desonera. Desonera isso, né? O imposto mais caro do mundo é aqui. Desonera a medicação, desonera o equipamento. Para produtos realmente Caríssimo. Aí você pega, você falou o Chile, mas vale para a Argentina, outros países aqui da América. O Chile está top nesse aspecto, né? Não cobra nada, né? Não, o Chile, a gente fala do Chile, mas o Chile é pequenininho, mas assim, só tem coisa top no Chile, porque o imposto é barato. Então, você consegue comprar qualquer equipamento, especialmente da minha área e da sua, que são muito caros. Caro. Então, assim, você consegue colocar um preço bem menor. E uma outra vantagem do Chile, já que nós citamos, é que existe uma classificação de serviços. Se você tem um serviço básico, você recebe X. Se você tem um serviço mediano, é X mais Y. Se você tem um serviço top, é X mais Y mais Z. Todo mundo quer ficar no X mais Y mais Z. Ou seja, todo mundo não nivela nem por baixo nem mediano. Todo mundo nivela por cima. Por quê? O imposto é baixo, é único, a pessoa pode trazer tecnologia por um custo muito menor, ao mesmo tempo em que ela é valorizada por trazer um diferencial de qualidade. Então, tanto o governo como o privado pagam a mais. E daí fica uma super tecnologia totalmente diferente daqui. Lá todo mundo tem acesso a essa tecnologia e aqui não. Né? Exatamente por causa desses diferenciais. É produto caro e não há classificação. O cara tem um ultrassomzinho de R$5.000, recebe o mesmo de uma pessoa que tem um ultrassom de R$500.000. Esse é o problema. Tudo que a gente não regulamenta corretamente, ou que regulamenta com falha, judicializa. Judicializou, vai ficar extremamente confuso de resolver. Nós não temos como resolver todos esses problemas, as pessoas morrem enquanto a gente não resolve esse problema. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer?
Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro, pois hoje as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no Ação e Reação dessa segunda-feira com o Dr. Marcos Alonso e também do Dr. José Carlos Clemente, dois médicos conceituados aqui na nossa região, né? Fala dos apoiadores aqui da OSAM, Plano de Assistência Familiar OSAM, 32288000, liga lá para a OSAM, nessa época que muita gente deixou de pagar o plano de saúde, tem aquela listinha que os médicos mais baratos, também não estou falando para você deixar de pagar o plano de saúde, estou falando que a OSAM ajuda, e também no momento que você mais precisa, a OSAM vai estar do seu lado. Faça como quase 500 mil pessoas na região, Augusto Capô de Casa aqui para todo mundo da TV Com, Aldo Santos Pinto no seu escritório, o meu amigo Cirino no sindicato, tem OSAM. O Antônio Carlos da Atmas tem OSAM para todo mundo lá, então tem OSAM. Ligue lá para o 32288000, peça o seu desconto aqui, que a secretária já autorizaram aqui por ser telespectador da TV Com, ou entre no site lá www.osam.com.br. Também mandar um abraço pessoal do Boqueirão Express Grill. Você que está aí agora, não almoçou ainda, é um excelente local das 11 às 16 horas, de segunda a segunda, né? Rua Lobo Viana 89 e em frente ao Supercentro Boqueirão, ao lado da Unisanta. O Marcelo que me ligou ontem falou, pô, tu fala todo dia da Unisanta, vai um anúnciozinho no Jabá pro Marcelo aí, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Telefones aí na tela, né? Mandar um abraço pro Nelson e pro Paulo. O Paulo que tá chateado, cabeça quente, que é corintiano. O Corinthians não conseguiu ir para Libertadores. E o Nelson, que é São Paulino, agora com uma nova esperança com o Rogério Ceni. Falando de futebol, ontem o Santos ganhou suado do América. O time parece que estava com o freio de mão puxado, né? O Dorival falou, deu uma entrevista. Porque é difícil jogar. Difícil deve ser para o América, né, Dorival? Que não recebe salário, que tem um monte de jogador juvenil. Eu até gosto do Dorival, mas às vezes ele faz umas declarações, né? Pô, o cara ganha 200, 300 mil por mês, vai ser difícil. Difícil é para o cara ganhar 2 mil reais, 3 mil do América, que está rebaixado, que jogou com um monte
de juvenil, não dá essa declaração. Olha, com todo o respeito ao América, nós vamos jogar, estamos chateados com o que aconteceu com a Chapecó, mas tá difícil de jogar, o cara perde um pai e uma mãe, 3 dias o cara tá trabalhando de novo. Ah, não brinca comigo, Clemente. Santos em segundo lugar. Essas declarações que o cara dão, desculpa, se eu fosse o Modesto Roma, Dorival, para de falar na televisão besteira. Desculpa, ele vai me encontrar no conselho, eu estou na auditoria e tal. E eu vou falar para ele, pô, não dá, né? O cara ganha 300, 400 pau por mês. Ah, tá difícil de jogar. Tá difícil pro cara que perde um pai, uma mãe, trabalha de 3 dias, Dorival. Todo mundo ficou chateado com a Chapecoense, mas não dá, né? Depois de 15 dias, tu fala que tá difícil. Pô, a América tá fácil. O América não são jogadores, o América tá com salário em dia e não tá rebaixado. Aí não dá, né, Clemente? Não dá. Eu esperava no mínimo 3, né? 3, 4, eu sou santista. Então, 3, 4, até 4, ficaria feliz 4-1, 5-1. Mas 1-0 realmente é de chorar. E no finalzinho o cara do América, o Lanterna, o Lanterna, nego não recebe salário, Lanterna, sem perspectiva nenhuma. Com os 3 e o Santos precisando de um segundo lugar para ganhar mais 3,6 milhões porque, porra, isso repercutiu 3,6 milhões a mais para receber da CBF. Então, tinha que dar o sangue ali. Concordo contigo, 1-0. E o cara cabeceou no final, Clemente, o cara cabeceou no final e a bola foi na mão do Vanderlei, ele catou assim. Se faz aquele 1-1, o Flamengo ganha os 3 milhões. Quer dizer, ele tá jogando 3 milhões. O Flamengo deu sangue lá para ganhar do Atlético Paranaense. Aqui ganhar do Atlético Paranaense em casa é difícil. Ainda mais o Atlético querendo vaga para Libertadores. Quer dizer, o Atlético tinha um pedaço de bolo aqui, todo mundo com fome, o Atlético queria e o Flamengo também. A gente pegou a América com 4 jogadores do Sub-20 e tal. Parecia que o Santos estava... E o Dorival deu uma declaração antes do jogo que é difícil, né? Não sei se é difícil, né? Deve ser difícil. Eu acabei de receber no meu telefone o cara falando que o Corinthians estava contratando um técnico para ver a Libertadores, era o técnico de televisão colocando antena parabólica em cima da cara. Mas eu assisti os jogos no domingo e a sensação que eu tenho, tirando o jogo do Flamengo, é que tá todo mundo com o saco cheio de jogar e de trabalhar. A sensação que eu tenho é que... Ganhando que ganha, né? Estão ganhando bem, mas já tiraram amigo secreto do fim do ano, já estão com as malas prontas, porque eu vi meia dúzia de jogo e me deu sono. Porque o pessoal parecia que solteiros contra casados do churrasco. Assim. O pessoal falou isso ontem lá. O país numa situação desgraçada, todo mundo brigando pelo emprego e o pessoal lá parecia câmera lenta, aqueles jogos dos anos 70, assim. E olha, todo mundo estava lá já para cumprir tabela. Todos os jogos do Corinthians. Eu achei geral, eu assisti aqui na televisão. Mas o Corinthians e o Cruzeiro até que foi 3-2 lá, até que foi disputado, né? Mas até uma determinada hora do jogo também, tava um jogo de comadre que Deus me livre, que raiva, né? Eu sei do ser humano, o homem é um cara tão competitivo, você joga até para o ímpar quer ganhar. Eu não consigo entender isso. Essa geração realmente me surpreende, viu? Olha, nem que não valesse nada. Tá passando na televisão, eu ia dar carrinho, chutar a bola, correr, reclamar. Uma passividade danada. Dá raiva. Esse ano eu vou tirar férias, não vou torcer para ninguém esse ano. Eu desisti. O motorista ignora a interdição e mata jovem que atravessa a via SP. O exame de ML apontou que o motorista dirigia alcoolizado no litoral de São Paulo. Polícia afirma que o motorista deverá responder por homicídio culposo. O motorista ignorou a interdição na rodovia de Imigrantes, na altura de São Vicente, no litoral, e atropelou um jovem que atravessava. Maurício Tomar Júnior, de 29 anos, foi atingido em cheio pelo veículo e morreu na hora. O motorista, identificado como Aurélio Caldas, de 51 anos, estava alcoolizado no momento do acidente. Isso é um absurdo, né? Esse risco, ainda mais fim de semana, nessa região ali de Praia Grande para frente, fim de semana, ela é muito movimentada, é alto risco, você ter pista simples para um lado e para o outro, né? São poucos trechos que são pista dupla, e cara mamado realmente vai correr um risco gigante de atropelar alguém, né? Especialmente numa rodovia daquela, né? Movimento desse, chovendo. A gente sabe que todo fim de semana ali é louco, né, Filete? É complicado. E tá na hora de... E o pessoal do litoral às vezes toma uma cachaçinha a mais, né? Uma canjibrina a mais, toma. Você mata, perde uma vida, o cara 51 anos, não consegue fazer um quarto, desce do carro, tem que ser preso mesmo, tem que prender, porque podia ser qualquer um de nós. Eu não bebo. Mas se eu fosse dirigir, eu não beberia. Quando a gente ia pra festa, quando era moleque, eu era o único que dirigia os carros. Porque eu falava, só vou se eu dirigir.
Porque eu sei que eu não bebo. Sempre normal, tem um, né? exato. Sempre tem um boboca que não bebe, né? Pode sempre ser. Olha, hoje ter amigo que não bebe é uma coisa espetacular. Sou eu, sou Se boboca, você não sou bebe, eu. a gente até paga a conta para você. Paga até a conta. Agora, esse camarada tem que ser punido de forma exemplar. O problema é esse. Se não punir o cara de forma exemplar, não adianta colocar bafômetro e prender pai de família que tomou um chopp com a pizza e depois esse camarada entrar numa gincana jurídica e empurrar daqui, empurrar dali, aí a hora que prende bota um atestado que diz que está doente, e daí a hora que não sei o quê, aí daqui a 2 anos o cara está guiando de novo. Então não adianta. Esse cara tem que ser punido exemplarmente e a gente tem que cobrar que seja punido. Pelo amor de Deus. O Vitor está falando, parabéns, Filete, sempre vejo o programa e a prefeitura deve fiscalizar o programa de vocês porque vocês falam com correção, né, dizendo que a gente não comete avanços, né? A Sandra pergunta para o doutor Marcos Alonso quais exames preventivos, ela tem 35 anos, mora em São Vicente, quais exames preventivos e qual o tempo de visita do oftalmologista, quanto tempo que ela tem que ir, ela tem 35 anos. Sandra, como você tem menos de 40, uma vez por ano estava bom. A consulta básica normalmente é a medida da acuidade visual, com e sem os óculos, para ver a necessidade do óculos. Um exame de fundo de olho, uma medida da pressão ocular. Normalmente essa é a consulta básica. Se a gente puder fazer isso uma vez por ano, está bem feitinho. Depois dos 40 anos, a gente vai ter mais a necessidade do óculos para perto. E para aquelas pessoas que têm alguma doença associada, o diabético, o hipertenso, ou um paciente que tem alguma doença oftalmológica, ou glaucoma, a gente vai repetir exames num intervalo menor de tempo. Mas você fazendo aquela consulta básica, que a gente fala que é a consulta de óculos do dia a dia, uma vez por ano, está muito bem feitinho, Sandra, resolve o problema para a gente. O Nicolau Albeide manda um abraço para vocês dois aqui, né? Ele está assistindo o programa, né? Obrigado, abraço, Nicolau. Nicolau Albeide, que é presidente do CDL Santos, né? Então, manda um abraço. Também temos aqui o Anvisa aprova critérios para remédio à base de maconha. A aprovação de novos critérios abre espaço da Anvisa para conceder o registro de medicamentos à base de maconha, que devem chegar às farmácias do país. Aprovou critérios de permitir o registro, a venda de uso de medicamentos à base de maconha no Brasil. Eu acho que está até atrasado isso aí, né? Porque a gente sabe que tem várias doenças, especialmente crises convulsivas de algumas doenças específicas, que realmente a gente sabe, pelo menos no momento, o único controle acaba sendo a cannabis, né? Então, acho que é importante. A gente sabe que no ano passado, por exemplo, teve 2 ou 3 famílias que saiu aí na TV, incluindo a TV Globo, que eles faziam importação por baixo do pano, para ser mais claro para o nosso telespectador, né? Porque ela não tinha alternativa. A pessoa desesperada com o filho, tudo. O filho teve convulsão. Convulsão. Teve 64 convulsões num dia. E não estou exagerando, não. Esse é o número mesmo, real. Quer dizer, o desespero da família é tão grande. Escuta, se ela não me autoriza, eu vou dar um jeito de fazer isso aí por fora. Né? Cara, não dá para criticar uma pessoa dessa, no desespero. Não, é uma mãe, né? É uma mãe. O filho teve convulsão, mordendo língua, não tem jeito. Claro. A GW Pharma, que é uma empresa conceituada, quer comercializar o CDB, o carnabiol, e o THC, tetraidrocannabinol. Isso. 2 princípios ativos da maconha. Esse assunto já foi muito polêmico no oftalmo, que teve uma época que se usava para tratar glaucoma, né? E a gente vê em usava filme... comprimido ou como é que usava? Não, podia usar até a maconha in natura mesmo, o THC, que é mais usado, porque ele baixava a pressão, já foi usado para pacientes... Mas o cara tomava, como é que ele fazia? Assim, desde que a pessoa absorva, está funcionando. Tá. Quer dizer que ela podia virar um maconheiro? Podia, então assim, o pessoal brincava muito, tal. Tem vários filmes americanos, mas que o cara chega e fala, e aí, é glaucoma ou vai em cano, né? Ou pode ser até um remédio de graça. Se o cara for andar na praia à noite... Nem precisa. Quer tratar glaucoma, vai correr na praia à noite. Vai na praia à noite, passa no meio das rodinhas, já dá aquela baforada, já entra por via... Eles tratavam pacientes com perda de peso por câncer, anorexia, para abrir o apetite e tal, e funcionava. E assim, não tem nenhum problema para a sociedade uma droga como essa. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que cocaína foi indicado como tratamento há décadas atrás e tudo mais, né? O pessoal usava cocaína para rinite, para fechar as mucosas. A medicina vai evoluindo, mas se vier para o bem, na dose paciente escolhidinho, não tem problema nenhum, né? Tá certo. Bom, é a evolução, né? A gente tem que evoluir, porque você vê, tem gente que fica
viciado também com morfina, né? Você Qualquer... pega Dolantina, você pega... Tem enfermeiro aí, eu estava conversando com o enfermeiro agora nessa viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro, ele falou que tem gente que é viciada em Dolantina, o cara chega lá e diz que está com dor no joelho, toma Dolantina, e o cara não tem mais dor nenhuma, mas ele viciou no remédio, né? Tem Isso muita existe, gente né? viciada. Em vários, né? No meio, psicotrópico, né? então, tem... No meio da saúde é muito comum, né? Quem tem acesso, né? É complicado. Até na gestão de hospital, né? O cara quando faz gestão de hospital, começa a sumir, por exemplo, começa a sumir GH, começa a sumir remédios e tal, porque às vezes tem algum pilantra que receita o remédio para uma pessoa que é inexistente, vai lá, puxa, tem um cara lá da almoxarifado que puxa o remédio e tal. Então esses remédios têm que ser... submundo desse tipo de... Tem que ser regrados. Até o gestor de hospitais, eles têm que esses remédios GH, que é para molecada que faz musculação, mulherada que quer ficar anabolizante, alguns remédios aí psicotrópicos, tem que tomar cuidado, porque senão some do hospital, não é isso? Se não tiver um controle, agora sim, o controle melhorou, né? Antigamente tinha receita azul para tudo que era lugar, hoje mudou a forma. E você vê como é engraçado, a gente recebe muito paciente pedindo receita azul de medicação ansiolítica para dormir, e você vê que a pessoa fica dependente. O camarada vai lá no hospital e fala, doutor, o meu já está acabando, só tenho 11 caixas em casa. Você é oftalmologista, não é neuro... A gente já não tem mais, antigamente era normal que você tinha o CRM, você podia ter. Hoje está restringido para algumas especialidades que realmente precisa. Mas o pessoal vinha pedir remédio. Põe 3 caixas, põe 3 caixas. Você é veterinário, a pessoa vai lá. A pessoa vai lá que de cachorro não tem nada, não tem nada. O gozado é que às vezes o médico estimula isso, né? Você sabe que no sábado eu encontrei com uma pessoa e ela falou, puxa vida, eu queria tomar um Rivotril, e eu fui num doutor aí, não, queria tomar um Rivotril não, queria tomar um outro medicamento ali, fui num determinado médico e ele falou, toma um Rivotril. E eu falei, mas isso não vicia? Ele falou, não, eu tomo há 30 anos. Não, toma 30 anos todo dia, não. Quem o médico falou? Não, 30 anos. Pois a pessoa vai lá, o cachorro não tem nada. Falou, doutor, eu vi que cachorro, né, acontece. Realmente hoje em dia o cachorro leva com muito problema, né? Mas hoje, quanto mais crise, mais problemas, né? A pessoa demora mais para levar o cachorro. Acho que a oftalmologia também é a mesma coisa, né? Aí o cara chega lá para você e fala assim, olha, doutor, meu cachorro não tem nada. Você vai, pesa o cachorro, tira a pressão, temperatura... Mas, olha, o cachorro tem 10 anos, passa com uma vitamina geriátrica e tal. Doutor, mas o motivo da minha consulta, além de você ver o cachorro, eu queria te conhecer, que eu te vejo na televisão e tal, eu tenho uma receita aqui. Dá para trocar, eu faço regime. Aí eu tenho que fazer uma receita. Eu falei, mas seu médico não passa? Doutor, toda vez que ele vai lá e cobra uma consulta. 200 pau, eu falei, é mais fácil pagar aqui 80 para você. O mundo é muito louco. Aí tem aquela receita lá de, vamos supor, Guaraná e não sei o quê, um monte de remédio, que você faz a receita, né? E o cachorro pode tomar aquilo. Tu vê, quer dizer, ele vai lá pegar a receita do médico dele, porque o médico não dá, porque ele não acha o médico. É complicado, né? Olha, eu vou falar assim, há um tempo atrás apareceu no consultório uma família e o menino, acho que eles surpreenderam o menino com maconha dentro do quarto. E a família estava super triste e tudo mais, os pais eram mais velhos. Ele falou, doutor, a gente gosta muito de você, conversa com o menino, tal, porque a gente está preocupado. Marcos Alonso, psiquiatra. Aí eu falei pro menino, aí ele pegou e falou, a família toda reunida, ele falou, pô, doutor, meu pai chega sexta-feira, toma um litro de uísque. Sábado, toma um litro de uísque. Domingo, toma caipirinha. Minha mãe não dorme se não tomar Rivotril. A avó toma não sei quantos comprimidos, antidepressivos, não sei o quê. Meu irmão mais velho toma anabolizante para ficar forte. Minha irmã mais nova toma remédio para regime. Eu fumei um baseado e eu tenho problema com química. Aí ficou aquele silêncio, olha, o garoto tem um ponto de vista interessante. Aí, vamos criar pelo exemplo, né, porra? Aí depois eu vou a música. Você pode fumar baseado, depois vai poder pepeu lá. O problema da referência. Tá todo mundo errado ali, quer dizer, ele é mais um no meio até o presidente, até teve um presidente que falou que já fumou maconha, mas não tragou. O cara é socialista, fumou, mas não tragou. Eu achei aquilo tão engraçado. Eu falei, olha, o menino tem um ponto de vista que deve ser levado a sério, viu? Vamos conversar isso. Vamos é o mais inocente. O menino é café com leite aí. Se vocês diminuírem para meio litro de uísque na sexta, meio no sábado, difícil. eu posso fumar só maconha só no fim de semana. Vamos negociar isso. A família está problemática aí. É complicado, né? Porque teve o doutor, um delegado aqui delegado na sexta-feira, né? E ele conversou com a gente aqui, foi um programa muito bom, né? E o Gaetano Virgínia, ele é responsável por, desde a divisa com
com o Paraná até São Sebastião, né? Câmara Grande. E ele falou, nós estamos defasados, temos 1.400 homens na polícia, temos que ter 2.000. Eu falei, quantos que estão afastados? Eu já falei os 80 que estão afastados, filete, e os 70 que estão correndo para se aposentar. Eu estou falando 1.400 com os afastados, tudo, né? Aí ele falou, você vê, o cara fica varando noite na polícia, vai atrás de bandido, come mal, e aí ele vai aposentar, tal. Nós também teremos que ser igual militar, aposentar antes, como a polícia militar, se é para aposentar por causa do exército, tem que aposentar o policial, né, que nós já estamos reivindicando isso e tal. E ele comentou, né, que essa questão aí, que, por exemplo, as pessoas querem que libere maconha, é uma coisa até interessante. Falar, vocês podem liberar, aí vai ter a maconha do governo que é pura, que vai custar, sei lá, R$20. E vai ter a paralela, que vai ter cocô de cachorro, cocô de cavalo, palha, que vai custar 10. Sempre vai ter o cara para comprar a paralela. Não tem o cara que compra o CD na loja, ele vai lá e compra. Maconha pirata. R$40 o CD. E tem o cara que compra o CD por 10 mangos na rua, 10 mangos 3. Não tem? Não tem. Tu vai, a sua filha falar, eu quero um... Se vende é porque tem quem compre. A esposa do Clemente falou, puxa, eu queria um CD do Roberto Carlos, Natal. Ele vai lá e compra na loja. Agora tem o cara que compra lá por R$3, R$4. CD genérico. Então, mas tem tudo isso. Ele falou, se liberar maconha, vai existir sempre paralela, porque vai ser a maconha mais barata, que não paga imposto. Ainda mais no Brasil. No Uruguai, como é um país pequenininho... Liberaram, né? São 3,5 milhões de habitantes, você consegue controlar relativamente bem. Se tiver algum problema, são pontuais. Agora, num país de 220 milhões de habitantes, não tem como controlar o paralelo. É uma questão muito complicada. Uma fronteira desse tamanho. A Polícia Federal consegue. Tentando fazer uma... Na verdade, a gente enxuga gelo aqui. Lógico, a Polícia Federal está fazendo apreensões no porto, deram scanner para eles, deram... Mas a fronteira é muito grande. Não, se não aparelhar, não tem jeito. Não tem como. Não consegue, com esse número de pessoas, não tem como. E antigamente os vagabundos, os traficantes não reagiam. Agora os caras têm metralhadora. Você viu aqui outro dia no Porto de Santos, né? O cara tira, não precisa nem ter sido tão... E o investimento, a tecnologia é tudo, você vê, quando quer fazer, faz. Aqui no Porto de Santos está prendendo muita gente, a Polícia Federal. Né? Você vê, por exemplo, Receita Federal, gastou muito investimento, a Receita tem um software sofisticado, funciona muito bem, daqui a algum tempo vai ficar extremamente complicado para o camarada que sonega e tudo mais, porque investimento em tecnologia, dinheiro, precisa de dinheiro, a gente arrecada com um imposto grande e não está sendo usado porque precisa ser feito. Aí tem que começar a fazer maluquice, tem que começar a brincar com a vida de aposentado e vai ficar difícil. Porque... Essa questão da Previdência a gente quer discutir também aqui porque é uma questão muito, muito complicada, né? Você vê, se o menino começar a trabalhar com 16 anos, tu põe teu filho com 16 anos, ele vai aposentar com 65, né? Pô, ele vai trabalhar 49 anos, é uma coisa meio complicada. É uma loucura, Uma loucura, com o Temer aposentado com 55, o Fernando Henrique com 3 aposentadorias e tal. É uma loucura, por exemplo, você trabalhar tanto tempo assim, né? Quer dizer, o cara trabalha 16 até 55 anos, é cruel, né? E desbalanceou o mercado, porque se o cara não aposenta... É que você vai um programa inteiro para discutir, para falar... Né? Eu tenho uma preocupação... Mas realmente eu acho que vale a pena a gente discutir isso num outro programa. Um outro programa. Se esse pessoal não aposenta, como é que vai abrir mais vaga no mercado de trabalho? A gente já não tem. E aí ninguém mais aposenta. O que a gente faz com a geração que está vindo para dar emprego para esses meninos? Não damos? Para ninguém, né? Porque o mercado está retraído, eu não vou parar de trabalhar... Tem que fazer controle de natalidade, né? É o próximo passo, pagar imposto se tiver filho a mais. E uma outra coisa que também aconteceu, muita gente boa que está no mercado, que podia trabalhar até 70 anos. Por exemplo, ele comentou que tem delegado que tem 55 anos, mas o cara, ele adora fazer o que? Ele adora, ele gosta de fazer Ele vai embora. Agora ele está vendo isso, ele vai aposentar. Ele está com medo. Ele falou, não, todo mundo está correndo. Eu vou aposentar com 65, o cara corre, né? Então tira um cara bom do mercado, às vezes. O cara que está lá, está trabalhando, mas ele não quer aposentar. Mas agora com o risco, ele fala, não. Inibiu a desaposentadoria. Mas uma coisa para tranquilizar então o pessoal, esse pessoal que está correndo, não precisa correr. Porque isso já saiu, já saiu, foi divulgado isso na TV, na Folha de São Paulo, que quem tem direito, esse direito já está pronto. Né? Não é porque ele vai mais rápido ou menos rápido que ele vai deixar de conseguir aposentar. Ou seja, se você atingiu o número nesse momento, não precisa correr, porque você vai ter o direito da mesma forma. Eles não estão conseguindo. E quem não atingiu, não adianta correr, que você vai morrer antes de aposentar do mesmo jeito. Não vai fazer diferença nenhuma. Polícia investiga agressões a menino autista em escola. Monstro horrível? Hematomas foram achados em menino, no corpo inteiro, do menino de 9 anos. A família diz que as agressões foram feitas na escola de Praia Grande.
Deixa nas fotos aí. Uma criança de apenas 9 anos frequenta a escola especial de Praia Grande. Voltou para casa na sexta-feira, dia 9. Pode deixar ele parado aí. Com marcas de hematomas espalhadas pelo corpo. Os responsáveis pelo menino, que é autista, não conseguem falar. Resolveram acionar a polícia para denunciar as agressões. A criança passará por um exame no ML, né, de Santos, para tentar identificar o problema. De acordo com a avó materna Magna Isidora, de 52 anos, o garoto estuda na escola Anne Navarro Trovão. E na última sexta-feira foi normalmente para a escola e voltou chorando, tal, enfim. Então aí é um problema aqui, né? Problema complicado, né? Uma criança autista que sofre agressão numa escola, né? De Praia Grande. Isso vai ter que ser apurado mesmo, né? Tem que ser apurado. Agora, a gente precisa tomar muita cautela para não ser injusto. Se for na escola, tem que ser apurado quem foram os agressores. E se não tem uma definição, também é bom pensar, porque nós já tivemos tanta injustiça. Lembra daquela escola? Sim. Né? Que até chegou a fechar a escola porque foi acusado e no fim, na verdade, não... Por isso que eu não citei o nome das pessoas que estão aqui como então, acusados e tal. E preventivamente seria muito interessante as escolas terem monitoramento por câmera nas áreas comuns, sabe? Isso ajuda muito, né? Obrigatório, como tem pet shop, tem que ter câmera. Eu me sentiria feliz. O camarada pode acompanhar da casa dele hoje, se as câmeras estão ligadas, ver como é que está o filho dele e tudo mais. Isso é uma coisa simples, não é caríssimo, não. Acho que deveria ser obrigatório. A revista Nossa História de São Vicente, uma revista bacana aqui de São Vicente, vou entregar para o Clemente, também para o Dr. Marcos Alonso, uma satisfação receber. A revista Nossa História de São Vicente aqui, né? Pelo menos a produção passou para mim que tinha foto do Júlio Pereira, mas se não achar... Olha o Júlio Pereira aí, a foto do meu, nosso amigo Júlio Pereira, né? Que teve seu passatempo aí na sexta-feira, né? Uma notícia muito triste. O Júlio, que era um excelente cinegrafista, uma excelente pessoa, estava sempre, nunca viu o Júlio chateado, sempre dando risada, né, Clemente? Feliz, sempre feliz. Bom humor. Então a gente, né, fica triste aqui na TV, né, e manda as condolências para a família aí. Meu amigo Marcos, chegamos ao final do programa. Obrigado, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado, né? Desculpa o atraso. Não tem problema, já foi justificado. Clemente, até semana que vem também. Obrigado, Filete, por mais esse programa. Um abraço, Marcos Clemente. Alonso. Agradecer a você, telespectador, pela audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. E você aí que está com pouca idade, não fica preocupado que o Marcos falou que você vai trabalhar. Tenta fazer uma profissão que você gosta. Esquece isso. Agora, por exemplo, eu quero morrer trabalhando na minha empresa. Tanto como eu trabalho, mas eu quero morrer. Eu tenho certeza que o Clemente também e o Marcos Alonso também. Então agora é mais do que nunca a hora de escolher certo. É o que eu falo pro meu filho. Meu filho está no primeiro ano de veterinária. É isso mesmo? Não, pai, eu gosto. Se não for, porque hoje a gente vai escravizar. Vai trabalhar a vida toda. Eu ainda vou pegar uma colherzinha de chá, entendeu? Eu só vou multiplicar eu só vou ter que trabalhar meio ano a cada um a mais, né? Se eu tiver que trabalhar mais 5, eu vou trabalhar mais. Mas eu vou continuar trabalhando na minha clínica, se Deus quiser, se a saúde permitir. Agora, você que está em casa, tem que orientar seu filho, ou se você, para fazer coisa que gosta, porque agora eles vão, né, escravizar a gente. Eles vão aposentar com 8 anos, tal. Nós vamos demorar muito mais para aposentar. Bom, um abraço a todos, fiquem com a nossa extensa programação. Muito obrigado.